Deixa eu falar uma coisa, Edilson. Você que é um observador, vocês dois são observadores, assim, atentos à cena dos BRICS, tá? Essa rusga aí, por enquanto é uma rusga, a gente não tem um conflito ainda, né? Salvo o ledo engano. Ela pode atrapalhar o andamento dos BRICS e da Rota da Seda? Tá contigo aí. A Rota da Seda é algo que eu digo que pode ter alguns reveses aqui. E acredito até que um conflito teria como alvo direto a Rota da Seda. Acho que seria o inverso. Um conflito ele aplicaria um problema sério para a Rota da Seda até ele ser resolvido, pelo menos a nível temporário. Agora, quanto aos BRICS, eu não vejo que seja um problema grave. Eu compartilho uma visão de que o BRICS ele é essa diversidade e essa antítese por si só. Existem interesses da Índia em relação aos portos no Irã, inclusive esses que estão sob fogo aí, a Índia tem investimentos nessas regiões, e que isso traz aí algumas incertezas em relação a como as coisas podem estar acontecendo. Eu ainda não bato o martelo em relação ao posicionamento indiano nisso, porque vejo que para a Índia não é interessante romper as suas cooperações com o Irã. E nenhuma outra cooperação será tão interessante quanto a do Irã. Até porque a Índia e o Irã são complementares aí nas questões tanto energéticas quanto tecnológicas, são nações que precisam uma das outras, né? Isso não tem a ver com as questões políticas, né? Os interesses políticos e as orientações ideológicas. Isso, para mim, passa adjacente. Quero falar apenas na questão de que os países seriam complementares naturais. Então, para a Índia é muito interessante ter o Irã por perto. Agora, não é dúvida para ninguém de que o interesse indiano em relação ao Irã, ele contrasta com o interesse chinês em relação à Rota da Seda. E isto é um embate muito grande. Enquanto China e Índia não decidirem o que vão fazer em relação a isso, e isso vai ser um problema para quem está alocado com eles. Leia-se Paquistão e pelo próprio Irã. Do meu ponto de vista, eles serão alvos sempre desse tipo de eventos, tá? Mas eu não atrelo, eu pelo menos não tenho aí uma certeza de que esse evento teria alguma relação com a possibilidade de sabotagem da Rota da Seda. Embora eu entenda que ocorrendo um conflito, ainda que em escala pequena entre o Paquistão e a Índia, isso afete os interesses chineses dentro do próprio Paquistão e dentro da proposta da Rota da Seda por ali. Existe, na minha visão, uma quebra de algumas barreiras aí que estão mostrando que talvez a Índia, pelo menos nessa administração aí do Modi e do pessoal dele, talvez mude um pouco a tratativa, tá? Mas eu quero dizer que desde aquele evento em que houve a confrontação fronteiriça entre a Índia e a China, na verdade, ambos os países se aproximaram até mais para negociações mais diretas. Então, a gente não pode bater o martelo, na minha visão, neste momento, para dizer que há um afastamento da China e Índia. Por isso, não acredito que vai impactar diretamente nos BRICS, tá? Mas eu acredito que será uma questão que talvez a Índia exija uma solução sem intermediadores. Seria tratar diretamente com o Paquistão para a solução disso. Então, isso pode até mesmo manter alguns grandes falcões dos BRICS de fora, pelo menos no primeiro momento, para que isso não atrapalhe ali, não desbalance um pouco os interesses do próprio BRICS, se é que isso vai impactar lá. Na minha opinião, não. Mas, assim, por que eu estou falando isso? Eu já mencionei hoje, inclusive na outra live, não se viu uma mobilização nem da Rússia, nem da China, nem de ninguém em relação ao que está acontecendo ali. As declarações, elas são todas panos quentes e ninguém, de fato, entrou contundente aí exigindo um posicionamento dos dois países, seja a favor da Índia, seja a favor do Paquistão, em relação à situação. Então, eu vejo nesse sentido, mas aí é uma visão pessoal minha e, na minha concepção, não tem muitos atributos aí para poder falar, porque o conflito basicamente se desencadeou com um atentado, seguido da resposta indiana e de um aumento vamos dizer assim, uma recrudescência aí da China em relação ao fornecimento de água, expulsão de cidadãos paquistaneses,
E do lado do Paquistão, uma mobilização grande militar, na minha concepção, até maior do que o da Índia em relação às suas fronteiras. O Paquistão, na verdade, reforçou muito mais, com um deslocamento de 300 mil soldados somente na Caxemira. A Índia não mobilizou isso de tropas nas fronteiras e nem parece estar interessada em fazer isso, pelo menos por agora. Então, eu vejo que a situação está mais ou menos aí, está nesse ponto aí. Então, vou esperar essa semana para a gente ter uma conclusão um pouco mais aprofundada do caso.